O autismo não é uma doença. Isso é muito claro. Então, você, mãe de autismo, de uma criança autista, ou que suspeita que o seu filho seja autista, você precisa entender isso. Você precisa saber disso se você ainda não sabe. Que autismo não é uma doença. Mas, Sara, e por que está? Porque consta no CID-11, então, sobre o autismo. E agora eu te faço uma outra pergunta. Gravidez. Gravidez é uma doença? Eu não considero. E por que está? Porque consta no CID-11. Entende? Então, quando você tem essa clareza, esse conhecimento, isso vai fazer com que você olhe para o autismo. Você vai precisar olhar para o autismo do seu filho com outros olhos, de uma outra forma. E quando você age dessa maneira, mãe, pai, principalmente mãe, você vai entender que o seu filho não tem problema. Você vai entender que o seu filho não tem uma doença, portanto, ele tem uma maneira diferente de viver a vida como um autista. Ele tem uma maneira diferente de sentir as coisas, sensibilidades diferentes. Ele tem uma maneira diferente de lidar com as dificuldades, de reagir, por exemplo. Então, quando você tem essa percepção, quando você entende que autismo não é uma doença, mas é uma maneira diferente de ser, você muda totalmente a sua visão, a sua compreensão sobre o autismo. E isso é tão importante e tão necessário, principalmente para você como mãe, e você vai transferir esse conhecimento para a sua família, consequentemente o seu filho, isso vai ser refletido no seu filho também, né? Então, saber disso, você como mãe, saber disso, vai te ajudar a lidar, a aceitar melhor o diagnóstico do seu filho de autismo. Vai aceitar muito mais. Como hoje, por exemplo, na minha caixinha de perguntas, alguém compartilhou comigo que o pai ainda tem muita dificuldade de aceitar o autismo, o diagnóstico de autismo do filho. Né? E claro, isso é um processo, na verdade. Primeiramente, a pessoa, os pais, eles têm planos para o filho, já quando está na gestação, ou às vezes antes de ser gerado ainda, tem os planos que o filho cresça, aprenda um idioma, saiba tocar um instrumento, se forme em algum determinado curso, em alguma determinada graduação, enfim, desenvolva determinadas habilidades. São sonhos que os pais têm. E quando chega o diagnóstico de autismo do filho, então a família recebe aquilo como um impacto. E tudo vai precisar ser alterado nos planos da família. Né? Então, a gente entende esse tempo que alguns pais precisam, uns mais, outros menos, de aceitar o diagnóstico. Né? Então, primeiramente, foi já implementado, passado isso para os pais. Nossa, seu filho teve diagnóstico de autismo, ou como se fosse realmente algo extremamente ruim, né? Mas daí a importância de você como mãe, como pai, aprender a olhar para o seu filho autista, olhar para o autismo
com outros olhos, entendendo que não é uma doença, que não é um problema, ele apenas precisa de suporte, de direcionamento, de guia para que ele se desenvolva e se torne uma criança, um adolescente, um jovem e depois um adulto independente, com autonomia, com saúde emocional, inclusive. Ah, Sara, mas você fala assim porque você não tem filho assim. Tenho. Eu tenho filho assim. E todo o trabalho que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido com o meu filho, desde que ele teve o diagnóstico tardio, aos 4 anos, porque na época eu não tinha os conhecimentos e a facilidade, o acesso aos conhecimentos como nós temos hoje. Então, por isso eu digo que foi tardio. Mas hoje, com 15 anos, o meu filho consegue se desenvolver muito bem, independente, com autonomia. Então, é possível? Sim, é possível. Né? Mas é tudo um trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho começa, esse processo começa na aceitação. Primeiro passo, ter o diagnóstico. E depois, a aceitação da família. Né? Da mãe, primeiramente, e depois dos outros da família. Quando você recebe o diagnóstico de autismo, na verdade, a família se torna autista. A família se torna autista por quê? Porque tudo vai alterar, tudo vai mudar, a percepção de vida, tudo muda. E quando você olha para o autismo com bons olhos, isso traz um impacto, uma influência muito grande, muito positiva na sua família com o decorrer do tempo. Então, veja só. Um dos detalhes. Normalmente, o autismo é hereditário. Então, se o seu filho recebeu o diagnóstico de autismo, pare, observe a sua família. Observe num ângulo geral. Todos os membros da sua família. Do seu lado, do seu esposo, do pai da criança. E você, muito provavelmente, vai perceber que tem alguém ali que tem um jeito diferente. Um jeito diferente de agir, de pensar, de lidar com as situações, de interpretar o que se fala para a pessoa, algumas sensibilidades. Muito provável que você encontre mais alguém da família. Ok? Quando você entende que o seu filho não tem uma doença, não é um problema, mas é uma maneira diferente de viver, você vai parar de querer consertar o seu filho. Porque enquanto você, como mãe, tem a visão, tem o entendimento de que o seu filho, ele tem um problema, ele é doente, o que vai acontecer? Você vai querer consertar o seu filho. Você vai procurar tratamentos e tudo mais para consertar, para mudar o seu filho. Quando você entende que o autismo não é uma doença, você para. Você para de querer consertar o seu filho. E você vai perceber que ele vive, na verdade, num mundo que eu chamo de mundo imaginário. Esse mundo imaginário que o seu filho vive, você pode parar e observar. Todo autista tem o seu mundo imaginário. E para você conhecer esse mundo imaginário do seu filho, você precisa entrar lá nesse mundo imaginário para conhecer o que se passa, por que ele pensa assim, por que ele age assim, por que ele tem determinadas sensibilidades, por que ele faz aquelas estereotipias, por que ele fica nervoso por causa de aparentemente para você pouca coisa. Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando você conhece esse mundo imaginário do seu filho, vocês já ouviram falar
né, no 3D, tem aqueles livros de 3D, a visão 3D. Se você não conseguir visualizar, enxergar em 3D, você não consegue ver o que está por trás daquela gravura que você está vendo aparentemente ali. Mas se você conseguir fixar o seu olhar, aquela distância, e conseguir enxergar em 3D, você vai enxergar uma beleza, uma lindeza que existe por trás daquela gravura. Eu não sei se vocês já viram aquele livro mágico. Eu ainda tenho aqui em casa. Quando saiu a novidade na época, há uns anos atrás, sobre 3D. Então tinha aquele livro, O Olho Mágico. Então, no livro tinha várias gravuras, inclusive umas gravuras abstratas, e você olhando, você não entendia nada, mas se você fixasse o olhar ali, por um tempo, afasta o livro, traz de volta, afasta de novo, você vai conseguir enxergar uma paisagem linda, um animal muito bonito que está por trás daquelas figuras abstratas. Mas para isso você precisa enxergar em 3D. Então é mais ou menos assim esse mundo imaginário do autismo. Você precisa enxergar esse mundo imaginário. Como assim, Sara? Como funciona? Eu vou explicar aqui para vocês. Bom, primeiro eu preciso te explicar, e você, como mãe de autista, ou que suspeita que o seu filho seja autista, você precisa saber dessa grande vantagem que tem você ter esse conhecimento, você conseguir entrar nesse mundo imaginário do seu filho. Olha só, o seu filho vai se sentir amado por você. Ele vai se sentir aceito por você. Porque ele vai entender, mesmo que ele seja não verbal, mas ele vai entender que tem alguém ali, especialmente se for você, mamãe, que não quer consertar o seu filho, mas que você aceita ele como ele é, do jeito que ele é, fazendo as coisas como ele faz, do jeito que ele faz, aceitando. É uma forma de você mostrar, filho, eu te aceito. Como você é, eu não quero mudar você. Ele vai se sentir valorizado, reconhecido. E isso vai ser um estímulo muito grande para ele no desenvolvimento dele.